Em 2 Reis, capítulo de número 2. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Vamos ler esse texto juntos da palavra do Senhor. Vamos lá? Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu Elias partiu de Gilgal na companhia de Eliseu. Guarde esses nomes, Elias e Eliseu. Já vou falar aqui, eu vou falar tanto nesses nomes que eu vou confundir. Uma hora eu vou dizer que Elias e na verdade é Eliseu. Então já vou pedir perdão antecipadamente, que a gente sempre confunde, né? Disse, vamos ler junto, forte, vai lá. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu-lhe Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a... Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: calai-vos. Pode ir, filho. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma. E assim, ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Uau! E vendo Eliseu, clamou: carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, e que haja uma liberação sobre nós nessa noite profética especial, a tua unção. Essa unção renovadora, essa unção que nos capacitará a vivenciar todos os desafios do final de ano e de 2026. Enche-nos, Pai, da tua glória e entrega ao teu povo, através da palavra, toda a promessa, toda essa capacitação e unção e tudo que o Senhor tem para entregar para o teu povo, através da palavra, que aconteça agora, em nome de Jesus. E a igreja viva diz... Amém. Podem sentar, meus amados. Aleluia. Fala comigo, unção. Nós sabemos que unção
é uma capacidade dada por Deus, uma capacidade sobrenatural, uma capacidade sobre-humana, uma capacidade divina, para fazer aquilo que com sua própria capacidade humana jamais teríamos condições de fazer. A unção é o extra de Deus sobre a nossa limitação. É o agir do Senhor que faz com que venhamos romper barreiras, aquilo que humanamente falando seria impossível. Mas quando realizadas debaixo dessa unção, desse poder, dessa capacitação do alto, desse extra sobrenatural de Deus, ela flui e acontece. Nesse tempo, nós estamos vivendo um tempo de muitas transformações, e todos os dias existe uma demanda nova na sociedade. Depois do advento da internet, esse avanço tecnológico, a novidade agora da inteligência artificial, e agora estão dizendo, olha, se você não tiver conectado, aprendendo, crescendo nessa área, você pode ficar para trás, falando que algumas profissões já até vão desaparecer, porque já não vão ser tão importantes. O mundo está em constantes mudanças, e para cada mudança, de alguma forma a gente vai se preparando. Você talvez no seu negócio, coisas que você fazia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, hoje você já faz diferente. No seu próprio ambiente de trabalho, coisas vieram ajudar, coisas vieram a prosperar. A pastora Rosa, ela sempre se orgulha, porque ela disse que eu não fiz o curso de datilografia. E ela tem o diploma de datilografia. Quem fez curso de datilografia? Hoje só serve para memorial. Ela está dizendo que ajuda a digitar no celular. Aleluia. O certo é que nós, que nascemos de 2000 para cá, aleluia, aleluia, somos impactados toda hora, porque as novidades do mercado, a tecnologia, a inteligência artificial, e tal, e isso, a gente vai sempre pensando eu vou ter que me virar, vou ter que me adequar a esses novos desafios aí de cada dia. O mundo busca isso. E obviamente que a gente precisa estar atento a isso, não estou dizendo que não, apenas um exemplo de que o mundo gira tão rápido e precisamos estar adequando, atualizando, na empresa, nos negócios, utilizando dessas ferramentas que são poderosas. Mas eu tenho uma palavra de Deus profética que o Espírito plantou no meu coração hoje, e eu tenho certeza que isso vai te abençoar em nome de Jesus, porque na mesma forma que nos desafios do mundo, você encontra recursos e cursos e capacitações lá fora para você aumentar o seu leque de conhecimento, de possibilidades. Nós sabemos que há desafios que eles só podem ser vencidos debaixo da unção de Deus. Você pode ter toda a tecnologia do mundo, todo o conhecimento do mundo, mas nada se compara à unção de Deus sobre a vida de um homem e de uma mulher. Nada se compara. Quando Deus resolve ungir alguém, algo sobrenatural acontece. O tempo encurta, uma aceleração acontece. Debaixo da unção, julgos são quebrados, portas são abertas, e é dessa capacitação que eu quero ministrar sobre a tua vida pela graça do Espírito Santo, para que você saia debaixo de uma unção aqui em nome de Jesus. Ei, irmãos, pode aplaudir e pode dar glória a Deus, para que é para Jesus. De tempos em tempos há novos desafios. E eu creio que para cada desafio que você como filho de Deus enfrenta, há uma capacitação do Senhor para a tua vida, para você enfrentar e vencer esse desafio. Há uma unção nova do Senhor, há uma unção fresca sendo renovada na medida que as necessidades vão aparecendo. 26 você vai ter grandes bênçãos.
mas também teremos lutas. Também teremos desafios. Estamos vivos. Aleluia. Mas para cada embate, para cada situação, Deus já proveu. Pegou, vai. Deus já proveu uma unção poderosa para romper barreiras. Veja como isso é interessante. Quando Jesus, ele ressuscitou, ele ainda fica 40 dias com os discípulos e diz para eles assim: olha, eu vou para o Pai. Então eu não quero que vocês façam nada agora. Vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus dá uma ordem dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O desafio agora era outro. O desafio era alcançar as nações da terra. Mas Jesus sabia que no poder humano não haveria possibilidade de nenhum bairro ser alcançado. Aqueles homens estavam com medo, estavam amedrontados. Na cidade toda diziam que eles tinham roubado o corpo de Jesus. Jesus vai assunto aos céus depois de 40 dias, e eles vão para o cenáculo em Jerusalém, e ali ficam aquelas 120 pessoas esperando no cenáculo acontecer alguma coisa. Certamente elas estavam com medo, elas estavam apreensivas, do tipo: o que vamos fazer agora? Mas você sabe o que aconteceu em Atos capítulo 2? Não foi uma nova inteligência artificial que chegou, mas foi um mover genuíno da glória de Deus, que desencadeou o maior avivamento da história. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. Línguas como de fogo pousou uma sobre cada um deles, e eles passaram a falar novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Uma unção tão poderosa caiu sobre eles, impactou a cidade. Era necessário aquela unção para aquele desafio daquele momento, aonde a igreja precisava ser inaugurada, aonde a igreja precisava avançar, aonde a igreja precisava dizer: chegamos, estamos aqui, somos representantes do Senhor Jesus aqui nessa terra, o Senhor nos deu autoridade. Haveria necessidade de uma unção específica do Espírito para aquele momento. Pedro, agora ungido, cheio do Espírito Santo. E atente, olha o que uma unção faz. Pedro era semi-analfabeto, era um pescador iletrado, diz a palavra de Deus. E as autoridades, quando viram Pedro, o apóstolo Pedro falando, disseram: que é isso? Esse é um pescador, mas ele fala com uma autoridade. Ele é iletrado, mas há poder nas palavras dele. Quando esse homem fala, a gente treme, meu Deus. Podemos ser pessoas comuns, mas cheios do Espírito Santo. Algo vai acontecer. Aonde você chega, há uma mudança na atmosfera. Quem está aqui comigo? Faz um barulho. A igreja avança. 3.000 se convertem, são batizados. E a igreja começa a dar os primeiros passos em Jerusalém. Mas no capítulo 4, eles precisam de uma outra unção. Porque no capítulo 4, agora a luta é outra. Não era mais o início, não era mais o desafio de romper as primeiras barreiras, de plantar o evangelho, de levar a palavra, de ganhar os primeiros convertidos. O desafio agora é porque o crescimento foi tão grande que chamou a atenção das autoridades. Os escribas, os fariseus, os religiosos da época, os judeus começaram a achar estranho aquela mensagem que era contrário a toda a religião da época. E agora começam as perseguições. E eles prendem os principais dos apóstolos, Pedro e João. E agora eles estão debaixo de perseguição. E agora o desafio é outro. E a Bíblia diz que os crentes se reúnem de novo. Eles vão e se reúnem e começam a orar. E porque o desafio agora não é mais o do início, o desafio agora era vencer a pressão.
Porque agora, debaixo de pressão, alguns poderiam recuar, alguns poderiam ficar com medo de ir presos, alguns poderiam até abrir mão da sua fé. O desafio agora era da igreja continuar perseverante, audaciosa, ungida. E acontece um segundo Pentecostes. Eles se reúnem em Atos capítulo 4. Põe aí o versículo 27, 26, 25, 24. Quando, ouvindo isso, ouviram o quê? A perseguição. A notícia de que as autoridades prenderam Pedro e João chegou até lá. A igreja ficou apreensiva, aqueles irmãos ficaram... E agora, o que vamos fazer? Um novo desafio, uma nova unção. Uma nova demanda, uma nova capacitação. Para cada demanda da tua vida, Deus prepara uma nova unção. Deus prepara uma capacitação para a tua vida. Pastor, eu estou enfrentando um problema hoje. A unção já foi liberada para você vencer essa demanda em nome de Jesus. E eles, ouvindo isso, levantaram a voz a Deus e disseram: vamos fazer a oração deles, vamos lá? Todo mundo está vendo aí? Vamos fazer a oração deles? Tu, soberano Senhor... Eles estão orando. E disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão dizendo: olha, Senhor, aquela palavra que estava profetizada está se concretizando agora, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, no qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Mas olha o que eles pedem. Vamos ler. Agora, Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Senhor, há um novo desafio. Não deixa a gente para trás, não deixa a gente perecer. Nós não vamos recuar. O inimigo pode ter se levantado, os problemas podem ter batido a porta, mas Senhor, nós não vamos recuar. Só dá-nos intrepidez, dá-nos ousadia, dá-nos uma estratégia nova. E olha a resposta do céu, leia. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Mais uma vez, todos. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Lá eles ficaram cheios do Espírito Santo e o evangelho explodiu. Agora havia perseguição, eles precisavam de intrepidez e ousadia. E mais uma vez, todos houve um novo enchimento do Espírito Santo. Ei, o Espírito quer te encher quantas vezes for necessária, quantas vezes você precisar. O Espírito Santo quer ungir você, encher você da sua presença e te capacitar para uma nova demanda que aparecer. Agora eles precisavam de intrepidez. Eles precisavam de uma nova unção. E a unção veio. Aleluia. Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Vamos precisar de muita unção. E a cada demanda que vamos enfrentar, o Senhor antecipadamente nos dará a unção necessária, em nome de Jesus. E para a gente receber algum direcionamento que a gente encontra no primeiro texto que lemos de 2 Reis, quando Eliseu vai buscar uma unção de Elias. Você sabe que na antiga aliança o Espírito Santo não agia sobre todos. Mas hoje eu posso fazer essa ministração como se todos nós fôssemos Elias. Porque o Espírito foi dado a todos. Quem já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, faz um barulho santo aí.
Então você tem a habitação do Espírito dentro de você. Fala comigo assim: o Espírito Santo habita em mim. Levante as mãos e diga: eu sou o templo, eu sou a habitação do Espírito de Deus. Você não vai receber, você vai apenas manifestar algo do Espírito que já está dentro de você, em nome de Jesus. E vamos usar aqui algumas direções que Eliseu teve quando olhou para o ministério de Elias. E Elias era um homem de Deus, um homem extremamente usado pelo Senhor. Fez fogo descer do céu, venceu inimigos, orou para que não chovesse, e o clima mudou por causa da oração de um homem. 3 anos e meio não choveu, mas quando aquele homem orou de novo, dizendo: Senhor, pode fazer chover, a chuva volta. Há uma unção. Elias era professor, era mestre, era um pai espiritual, e haviam ali alguns alunos. Se tinha 50 que ficaram olhando de longe, mas Eliseu, nós podemos dizer que tinha 51 alunos, pelo menos, não é? E olhavam para Elias como esse referencial de uma unção, de um homem que carregava algo da parte de Deus. Mas veja, de 51 alunos, de 51 filhos espirituais, quantos receberam a unção? Quantos receberam? Tinha 51, quantos receberam? 1. 50 ficaram olhando de longe. A unção está disponível para todos. A unção de Deus é para todos. Num ambiente como esse, não tem ninguém que Deus não queira dar uma unção nova. Não tem ninguém que vai ficar de fora. Deus quer abençoar todos os seus filhos. Não há acepção de pessoas. É para todos. Está disponível para todos. Mas todos a manifestam? O que você acha? Todos a manifestam? Não. Vai depender da proximidade. Vai depender da distância. De 51, um decidiu ficar perto. E Elias diz assim: ô Eliseu, fica aqui na escola, porque eu vou ali em Gilgal e já volto. Não sou corintiano nem flamenguista. Tu acha que eu vou ficar pelo caminho? Não, eu vou contigo. Tão certo como vive a tua alma, não te deixarei. Irmão, garra a unção. Fica perto do ambiente da unção. Ei, é coisa de Deus, é do Espírito, é para te abençoar, é para te fortalecer. Garra, abraça, toma posse, ama a palavra, recebe a palavra, oração, enche a tua casa, teu carro de louvor, vem para o culto, se envolve perto. Alguns vão caminhar de longe, até vão ameaçar. Outros vão ficar muito longe, olhando de longe o envolvimento e a unção sendo liberada sobre alguns. Mas isso vai acontecer em muitos lugares, mas menos aqui. Diz o outro amém. Fala assim: todos. Agora ele sai de Gilgal e ele vai para Betel. E ele diz: olha, fica aqui em Gilgal que eu vou até ali em Betel. E você pode ficar aqui, não fica perto não. Tão certo como vive a tua alma,
não te deixarei. Eu não vou largar do manto. Fala para o teu irmão aí, não larga do manto. Agarra o manto da fé. Em nome de Jesus, aconteça o que acontecer. E tome cuidado, porque veja só, Elias estava querendo, os 50 olhando de longe, mas eles não se contentaram apenas olhar de longe. De vez em quando um dizia assim, ó: ei, tu não sabe que o homem vai ser arrebatado a qualquer hora? Tu não sabe o que está acontecendo aí? Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. É muita distração. A gente é cheio de distrações. Algumas coisas não são nem necessariamente pecado, mas são boas distrações que tiram a gente do foco. Às vezes são até coisas boas, mas que a gente precisa separar, porque senão elas nos separam do propósito, do chamado, da missão, de quem nos comprou, de quem nos resgatou, de quem com sua misericórdia e graça nos trouxe de volta para o Pai. Você vai receber muitos convites. Talvez muitas pessoas vão achar que você está muito perto, mas como elas não conseguem estar tão perto da unção, elas querem te tirar de lá para você permanecer iguais a elas. Mas em nome de Jesus, não deixa nada distrair aquilo que Deus quer fazer através de você e em nós, igreja amada, em nome de Jesus. Quem está aqui comigo? Fala comigo, eu estou junto na unção. Fala para o teu vizinho, estou junto na unção, mano. Estamos juntos nessa unção. Não deixa a distração te pegar não, em nome de Jesus. Não seja levado pela distração. O verso 7 diz que muitos ficaram de longe olhando lá para ver o que ia acontecer. Não, você não vai ficar de longe não. Você vai ver bem de perto, vai experimentar, vai receber tudo que Deus tem. E sabe, quando eles chegam, atravessam o Jordão, Elias olha para Eliseu e fala: você está comigo desde Gilgal, você não me larga, afinal de contas, o que tu quer, nego? Estás tolo? Por que tu não desgruda de mim, nego? O que tu estás querendo? Mas bate, ele responde. Eu quero que tu me des como herança. Tu tens uma herança, tu vai deixar uma herança. E eu quero essa herança. Nós temos uma herança. Onde estão os filhos da graça? Irmãos, nós temos uma herança. Peço-te que me toque por herança. Eu reconheço que você carrega algo, Elias. Eu reconheço que você carrega algo tão lindo, tão poderoso, como Deus te usa, como o Senhor é com você. E eu sei que o Senhor é contigo. E você vai, daqui a pouco será arrebatado, você vai ser levado. Mas essa unção não morre, essa unção não para. Ela precisa ser transferida. E eu peço, não a mesma unção. Eu quero a unção dobrada. Preste bem atenção nisso. Porção dobrada refere-se principalmente a um desejo de uma herança espiritual profética. Ele recebe autoridade e unção para continuar a obra. Nessa cultura, isso simbolizava o direito de primogenitura. Simboliza uma bênção abundante. Poder e autoridade espiritual para cumprir um propósito maior. Veja o que ele está pedindo.
Eu sei que Deus te ungiu para fazer algo na terra que impactou gerações. 4.000 anos depois, estou pregando sobre Elias e Eliseu, porque aqueles homens carregavam algo. Eliseu estava dizendo: eu quero essa responsabilidade, eu quero isso que você carrega. Eu não quero ficar na arquibancada da fé. Eu quero ser um instrumento de Deus atuante nessa terra. Eu quero ser canal de bênção como você foi para o reino e para a obra. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Eu não sei como foi seu 2025, mas tome uma decisão hoje. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero ser usado mais. Eu quero ser um canal de bênção para aqueles que estão à minha volta, em nome de Jesus. Cada vez mais Deus chama o seu povo para sair da arquibancada. A obra continua sendo gigantesca e os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor está precisando de pessoas que tenham esse desejo na alma abundante de Eliseu, dizendo: pode derramar sobre mim uma unção, mas não manda igual a sua não, pode mandar dobrada, porque eu desejo ser usado, eu desejo ser o instrumento da graça de Deus, eu preciso disso. Essa unção nos foi dada pelo Espírito Santo. Essa unção está sobre você. E o que nós vamos orar hoje é para uma unção específica para esse tempo e para essa estação, em nome de Jesus. Olha o que o Elias falou. Rapaz, você pediu e pediu bonito. Irmão, já que é para pedir, capricha. Não, se Deus me der um empreguinho, olha, Joel, assim, aquele carrinho, se estiver andando, não. Se você está pedindo isso, você não conhece o Deus que você serve. Ele é o Deus da abundância. Ele diz: pede-me, pede, bate, busca, porque quem pede recebe, quem bate na porta, a porta abre, quem busca acha. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, não nos dará juntamente com ele graciosamente todas as coisas? Pedir pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Aumenta. Visualiza mais. Veja você sendo um instrumento da graça de Deus. Veja você discipulando tantas pessoas, curando enfermos. Veja você, sabe, quando as pessoas disserem: escuta, você sabe onde é que mora aqui uma pessoa de oração? Sabe onde tem uma pessoa que possa orar na minha casa? Está falando com ele. Você carrega uma unção. E agora, dura coisa me pediste. Então vou fazer o seguinte: o sinal que você vai receber é se você me ver. Se tu me enxergares, se você perceber, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Se não vires, não se fará. Havia uma condição. A condição era estar. Fala para alguém, se liga, meu irmão. Fica ligado. Deus está trabalhando nesse exato momento, e quem está ligado vai receber hoje à noite aqui em nome de Jesus. O Espírito está fazendo algo. O Senhor está fazendo algo todo dia, toda hora, todo momento. O Espírito está se movendo. Deus está fazendo algo na terra.
Se liga, irmão. Te amo. Isso mesmo. Olha para o teu vizinho, se liga. Tem gente que é desligado demais. Capaz de no dia primeiro ele perguntar: quando é que foi o culto da virada? Desligada demais. Já passou, já passou. Ah, eu queria me batizar na festa das águas. Ano que vem. Conhece alguém assim? Desligado de tudo. Não precisa olhar para ele, não. Só ora. Gente desligada de tudo. Das coisas de Deus. Ei, se liga, irmão. Ah, pastor, eu estava aqui do nada, de repente, Deus colocou, assim, veio um pensamento na minha cabeça, uma pessoa, veio, eu nem estava pensando nessa pessoa, de repente veio essa pessoa. Pastor, o senhor acha que é para mim, assim, fazer o quê? Se liga, irmão. Manda uma mensagem. Você está bem? Está tudo bem aí? Estou orando por você. Jesus mandou dizer que te ama. Se liga. Às vezes são pequenos sinais, não é? O Espírito Santo está falando com você. Ele quem opera em vós o querer e o realizar. Às vezes você acha que é algo seu, mas é o Espírito que está gerando algo aí no seu coração. Meu Deus, eu tenho que dar um presente para o pastor, eu tenho que dar um presente para o pastor, Você fica relutando. Fala de novo para o teu vizinho, se liga, irmão. Irmãos, tem gente que perguntar qual é o último vídeo do TikTok, ele vai saber. Qual é o último meme, ele vai saber. Qual é a figurinha do momento, ele vai ter. Qual é a música do momento, ele vai saber. Qual é a série da Netflix que está bombando, ele vai saber. Mas ele não sabe o que o pastor pregou domingo passado. Se liga, irmão. E fez esse silêncio no auditório. Meu irmão, eu fico imaginando se fosse hoje, Elias e Eliseu hoje. O Eliseu. Elias, se tu me ver, o Eliseu não ia receber, porque ele ia ficar aqui, uma chamada, plim, olhou, puf, arrebatou e perdeu a unção. Ia perder a bênção. Se liga. Eu creio que depois que Elias falou, se você me ver, vai acontecer. Se não me ver, não vai acontecer. O Elias estava aqui, o Elias aqui, Eu não vou perder isso por nada. Vamos ficar mais atento às coisas espirituais. Vamos. O movimento do Espírito não para quando acaba o culto. Você vai entrar no carro, vai estar na lanchonete, vai chegar em casa até na madrugada, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Fique ligado. Até quando Deus fala o movimento do céu, entenda que é algo para te abençoar. Amor, acabei de ouvir um barulho lá na cozinha. Primeiro pensamento do cara, deve ser ladrão. Não, fique tranquilo. É um anjo que acabou de deixar uma bênção na nossa casa. Verso 11 vai dizer que ele foi tomado
Põe aí para mim o verso 11. Indo eles andando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo. Caramba, se ele não fez isso, os separou um do outro. Elias subiu num redemoinho. Vendo Eliseu, clamou. Vendo Eliseu, ele viu o extraordinário. Ele viu. 50 não viram. Ele viu. Você vai experimentar e ver coisas. Você vai ter visões espirituais. Que 2026 seja o ano de visões espirituais, de sonhos espirituais, de eu e você enxergarmos o extraordinário. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Tomou as suas vestes, rasgou em duas partes, pegou aquela veste e foi embora. E quando ele volta, está diante dele o Jordão. Pôs-se à borda do Jordão. Quando a gente veio, Elias tocou o Jordão e o Jordão abriu. O Eliseu pensou: se tem na minha vida unção, vai acontecer, e agora vai ser a prova dos 9. É agora, Macários, é agora. Ele pega o manto. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Eu quero saber se o Deus de Elias vai passar a ser o Deus do Eliseu. Eu quero ver se a transferência aconteceu. Quando feriu as águas, elas se dividiram de um e de outro lado, e Eliseu passou. Agora não eram mais os milagres de Elias, agora eram os milagres de Eliseu. Antes você viu os milagres do Antônio, do Charles, da Rosa, do Divino, da Neuza, mas você agora vai viver os teus milagres. Eu profetizo luz da vida, você está entrando numa nova unção em nome de Jesus, e você vai contar os teus milagres. Alguém está recebendo? Faz barulho nesse lugar. Fala comigo, chegou a hora. Bem forte, diga: chegou a hora. Eu vou viver os meus milagres. Eu vou ouvir os milagres do Joel, vou ouvir os milagres do Luiz. Eu ouvirei os milagres da Tef, eu vou ouvir os milagres do Bruno, do André, da Rosa. Eu ouvirei os milagres do Antônio, eu ouvirei os milagres do Rodrigo, do Tiago, do Fernando. Eu ouvirei os milagres do Marcelo, do Johnny. Eu ouvirei os milagres. E você vai ouvir, você vê os milagres que Deus operou através do pastor Charles. Você viu os milagres que Deus operou através lá do nosso diácono, do nosso líder de GC. Você viu os milagres que estão acontecendo ali em Camboriú, naquele GC, lá no fundo da grota. Você está vendo o milagre que está acontecendo lá em Itapema, lá em Tijucas, no Java do Lavão. Você está ouvindo? Olha, eu estou ouvindo que Deus está acontecendo lá na casa da Dona Maria Antônia. Eu estou ouvindo, Deus está fazendo algo, porque há uma unção sendo derramada sobre esse ambiente nesse domingo. Alguém pega, faz barulho santo. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Gratidão é um poder, amém, irmãos? Gratidão é um poder. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, há um texto onde a gente vê como Jesus valoriza a gratidão. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Mestre, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide,
mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus dá uma direção a eles. Aconteceu que indo eles no caminho, eles foram purificados. Um dos 10, dos 10, vendo que fora curado, todos foram curados, amém? Todos. Vendo que foi curado, voltou, dando glória a Deus. E era pentecostal, era da Luz da Vida, em voz alta. Dá uma glória a Deus em voz alta aí. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10? Jesus perguntou: não eram 10 os que foram abençoados? Não eram 10 os que receberam bênçãos, milagres, livramentos? Onde estão os 9? Olha a pergunta do pai. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Sabe, os da casa, havia uma diferença. Samaritano não se davam com judeus, uma guerra do passado fez com que ficasse uma rixa, e é justamente o samaritano que volta. Os que estavam no ambiente religioso, que tinham obrigação de voltar, não voltaram. A gente tem que cuidar, porque ano após ano a gente pode acostumar com a fé e transformar a fé apenas numa atividade religiosa, né? Evangélico, a gente fala, às vezes até erroneamente, né? Fulano é católico, mas é católico de nome. Tem os evangélicos agora também de nome. Não dá mais para a gente falar dos católicos, não. Porque agora tem os católicos, tem os crentes de nome, né? Os crentes de IBGE. Qual é a sua religião? Põe aí, evangélico, né? E a gente pode se acostumar e de repente algumas coisas, mas elas têm um valor para Deus. Imagine o próprio Senhor perguntando: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Mas quem vem agradecer, tem uma bênção que os outros não têm. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 9 receberam cura. 1 recebeu cura e recebeu salvação. O que voltou para dar glória a Deus recebeu muito mais do que aqueles que não voltaram para agradecer. Amém? Hoje é um dia de gratidão. Hoje é um dia de gratidão. Você parar mesmo online, você parou aí para cultuar a Deus e agradecer. Último domingo, meu coração move em gratidão a Deus. Está vivo nesse último domingo, está celebrando com a família nesse último domingo, está aqui com os irmãos. Só tem gente bonita, você já viu? Não tem gente feia, aleluia. Só tem gente linda, abençoada, preciosa, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado. Gratidão é um poder. Fala comigo, gratidão é um poder. Gratidão é um poder. E hoje nós vamos cultuar a Deus em gratidão. E vamos ofertar a Deus em gratidão. Gratidão ao que o Senhor tem feito. Gratidão àquilo que Deus tem operado na nossa vida. Gratidão pelo Espírito que há em nós. Gratidão pela obra de Deus. E eu tenho certeza
que hoje o teu coração é grato e o sinal prático evidente é você ofertar ao Senhor, ofertar pela casa, ofertar porque somos instrumentos da graça de Deus para sustentar a obra do Senhor através da generosidade, do recurso que Ele mesmo nos dá. Amém? Os nossos diáconos vão levar para você o envelope, as máquinas do cartão, tem ali a chave Pix na nossa tela, você que está acompanhando online também. Esse é o momento prático da gratidão a Deus. Que a gratidão seja maior, bem maior do que os momentos de dificuldade, de desespero que às vezes a gente vem clamar ao Senhor e quando passa, poxa, recebemos o livramento, a bênção, a gente até esquece, né? Esquece porque a dor passou, mas a gente não pode esquecer. Não podemos ser como aqueles nove que esqueceram de voltar para dar glória a Deus. Gratidão é um poder. Que a tua oferta hoje seja a oferta da gratidão, que move os céus, que faz com que você certamente receba muito mais do que você está esperando. Muito mais, porque gratidão é um poder. Aprenda sempre a agradecer a pessoas, presentear pessoas. Por que você está me dando esse presente? Não é meu aniversário, nem nada. Gratidão. Gratidão pela tua vida. Gratidão pela sua existência. Né? Seja grato pelas pessoas que te cercam. Gratos. Quem é casado aí? Eita, irmão. Se eu fosse você, eu aproveitava agora para agradecer a patroa, para agradecer o vaso aí, a vasa. Como instrumento, né, de suporte da nossa vida. Gratos ao Senhor. Você agradeceu pelo teu líder lá do seu GC, pelo anfitrião do seu GC. Poxa, se não fosse a casa dele, né, se não fosse a casa dele não ia ter GC. Mas obrigado pela casa, pela liderança, pelo carinho de cada um. Glória a Deus por isso. Gratidão é um poder. Voltamos agora para agradecer. Amém? Separe a sua melhor semente, a sua melhor oferta, que simboliza a tua gratidão ao Senhor. Por essa casa, por essa obra, estamos em desafios bem importantes. Em nome de Jesus, e a sua semente vai abençoar a obra, mas principalmente abençoa a sua vida. Amém? Preparados, igreja amada? Vamos ficar de pé então, por gentileza. Fique de pé. Se não te faltou trabalho, portas abertas, provisão do céu, estenda a sua oferta. Você em casa, online, em nome de Jesus. Graças a Deus, por toda a provisão, Senhor. Como aquele leproso, de repente ele se percebe curado, mas ele lembra que foi uma palavra, foi uma direção de Jesus que o curou. Enquanto os 9 continuaram caminhando, talvez até olharam aquele voltando e disseram: onde é que você vai? Ele disse: eu vou voltar lá no homem que liberou uma palavra sobre nós, e foi por causa daquela palavra que nós recebemos a cura. Eu preciso ir lá agradecer. Eu vou lá agradecer Jesus, eu vou lá agradecer o Mestre. É isso que fazemos aqui hoje, voltando para agradecer. Quando ofertamos, dizimamos, é isso que você está fazendo, voltando para agradecer. De repente você percebe que chegou no final de uma jornada e a gratidão deve encher tua alma e o teu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Há poder na gratidão, há poder nessa semente de fé e de gratidão do teu povo. Senhor, nós declaramos, assim como foi todo o ano de 25, fomos surpreendidos sempre pela tua graça.
E ainda que houvessem algumas lutas e adversidades, o Senhor sustentou. O Senhor nos deu graça e favor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pelos negócios. Obrigado, Senhor. Receba, Pai, em gratidão nossas ofertas e dízimos que são devolvidos nessa hora, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Eu sei que sobre essa semente há um poder. O poder da gratidão redundará em bênçãos maiores sobre essa casa, sobre essa família. Oramos para que o Senhor abra as portas. E ainda, quem sabe, essa última semana, esses últimos dias de 25, o Senhor tem reservado ainda provisões extraordinárias. O Senhor tem reservado bênçãos extraordinárias em nome de Jesus. Para essa casa, para essa família. Nós oramos em nome de Jesus, com total gratidão em nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém.